Querida igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui convidar vocês a meditar comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Hoje nós vamos ler dos versículos 19 ao 26. Lembrando que esta é a nossa terceira pregação, dentro deste capítulo, hoje abordando estes versículos. Então você que tem a sua Bíblia aí e pode fazer isso, por favor, abra sua Bíblia comigo no capítulo 4 do Evangelho de João. Vamos ler dos versículos 19 ao 26. Diz assim o texto sagrado: A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Querida igreja, minha oração é que Deus, seu Santo Espírito, possa nos fazer ler, entender, aplicar e praticar as instruções, que é muito maravilhoso. Inclusive, talvez alguns podem achar que é coincidência ou oportunismo, mas acredito que é providência de Deus, Este texto ele veio de uma maneira muito oportuna, no momento em que o nosso país, não só nosso país, mas o mundo está vivendo um período de reclusão, social, por causa da pandemia, do vírus. E muitos têm que ficar em casa, muitos nem podem mais trabalhar, as crianças estão sem estudar, ou não estão indo na escola, nem estudando em casa. E, inclusive, este é o ponto, talvez, principal. Muitas igrejas, o ponto principal dentro do nosso contexto aqui, cristão evangélico. Igrejas estão fechadas, ou estão fechadas para cultos. E esse texto é interessante porque ele talvez venha responder uma questão importante desses nossos dias, que também era importante para essa mulher aqui. Qual é o lugar de culto? Aonde se deve adorar a Deus? Para essa mulher, a mulher samaritana, ela achava que era em Samaria, lá no Monte Gerizim, onde seus pais adoraram a Deus. Já os judeus diziam que não, que o lugar de adorar a Deus era na cidade que Davi tinha construído, Jerusalém, e ali também construiu o templo, por meio de Salomão, enfim. Então ficava essa divergência. Hoje, talvez essa seja uma das perguntas interessantes no meio cristão, por causa deste momento que estamos vivendo. Onde vamos adorar a Deus? Nas igrejas não podem, nos templos não podem, porque foi recomendado o fechamento dos templos. E aí, vamos deixar de adorar a Deus? Não podemos mais adorar a Deus? Então, este texto é interessante nós refletirmos, pois ele pode responder muitas perguntas nossas nesses dias de hoje. Veja bem que a pergunta principal deste texto está dentro do versículo 20, onde a mulher indaga Jesus, mais uma vez, numa questão religiosa. Ela já tinha feito isso no versículo 9 e depois no versículo 12. E agora, neste versículo 20, ela novamente toca numa questão da religião entre judeus e samaritanos, dizendo: qual é o lugar? Ou,
Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, qual é a pergunta deste texto, deste versículo? Qual é o lugar da adoração a Deus? É em Jerusalém ou é em Samaria? É no Monte Sião ou é no Monte Gerizim? Onde se deve adorar a Deus? Talvez seja essa também a pergunta nossa, dos nossos dias. Onde se deve adorar a Deus? Pode-se adorar a Deus em casa? Ou é só na igreja? Só lá no templo? Onde se deve adorar a Deus? Jesus responde essa mulher de uma maneira muito incisiva, de maneira muito aberta e de uma maneira também muito atraente. As palavras de Jesus vão ao encontro do seu coração. Essa mulher está à beira a um passo de conhecer a verdadeira identidade daquele homem que sentou com ela ali e puxou o assunto, naquele poço de Jacó. A princípio com a justificativa da sede, e daquela sede ele puxa o assunto com ela. E neste ponto aqui, a partir do versículo 19, ele, após indagar aquela mulher sobre o seu pecado, quando ele pergunta sobre o seu marido, e ela confessa que não tem marido, ela percebe então que este homem não é um homem comum, porque ele conhece da vida dela, mesmo não a conhecendo, fisicamente, nunca tem tido estado com ela, mas aquele homem revela para ela coisas profundas da sua vida, sensíveis da sua vida, e ela então começa a cair a sua ficha, começa a reconhecer que este homem é muito provável que seja um profeta. Talvez o profeta que os samaritanos estavam esperando, Assim como os judeus esperavam um salvador, os samaritanos também esperavam, tinham a mesma esperança de um salvador, de um restaurador, de um grande profeta que viria para restaurar o seu povo. Jesus responde essa mulher, essa indagação dessa mulher no versículo 20, lá no versículo 21, dizendo: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Jesus está falando para aquela mulher que a questão não é onde se deve adorar a Deus, mas como adorar a Deus. Jesus está dizendo para aquela mulher não se importar com essa questão secundária do local onde se deve adorar a Deus, mas a nossa disposição, a disposição do nosso coração em adorar a Deus. Como adoramos a Deus. Não importa o lugar. Muitos cristãos ainda se privam da liberdade em adorar a Deus em sua casa, pois não sentem liberdade de adorar a Deus fora da congregação, fora do templo, e privam a sua família da presença real de Deus. Muitos cristãos, inclusive, têm até mesmo dificuldade de adorar a Deus em outras congregações, em outros templos, Quando vai visitar uma outra congregação, uma outra igreja, eles se sentem inibidos, não conseguem levantar suas mãos, não conseguem fechar os seus olhos e adorar a Deus em espírito e em verdade, e se sentem tímidos naquele local. Nesse sentido, Jesus vai confrontar essa mulher mais uma vez, já que ela tocou no assunto. Este não é nem o objetivo da conversa entre Jesus e aquela mulher, porque o objetivo de Jesus é salvar aquela mulher, se apresentar como o Messias, o Redentor daquela mulher. Mas ela toca nesse assunto, Jesus então vai novamente confrontar essa mulher, assim como ele fez com a questão de mostrar para ela que ela estava em pecado nessa sua relação amorosa, onde já teve 5, já tinha tido 5 maridos, e agora o 6º, também não era o seu marido. Agora ele vai dizer para ela assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês se reúnem aqui em Gerizim e adoram um Deus que vocês não conhecem. A sua adoração não é uma adoração verdadeira. Jesus vai dizer: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus confronta essa mulher novamente.
dizendo que toda a sua reunião, todo o tempo que ela estava gastando estava sendo em vão. A verdadeira adoração ela vinha da parte dos judeus. Só que se Jesus terminasse o diálogo neste ponto, talvez ia provocar ainda mais inquietação, ainda mais intriga entre judeus e samaritanos. Mas o que vai ser magnífico, né, o que vai ser lindo neste texto, nesse diálogo entre Jesus e a mulher, é justamente quando Jesus continua dizendo no versículo 22, ao falar: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus vai dizer para aquela mulher que, apesar dela estar errada, né, e os judeus sim estarem certos, a questão não é essa. A questão não é essa, não é de botar mais lenha na fogueira nessa disputa religiosa entre judeus e samaritanos. A questão não é essa. Porque chegará um tempo, esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não importa o local, não importa onde, desde que a adoração seja feita em espírito. Jesus mostra para aquela mulher não se preocupar com essas coisas secundárias. Antes, se preocupar com a sua disposição, com a verdadeira adoração, com o verdadeiro culto de fato espiritual, o culto de fato que agrada a Deus, né? Um culto que é feito em espírito e em verdade. Mas por que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? Porque Jesus está mostrando para aquela mulher que inserindo uma nova realidade, uma nova ordem de se mostrar, né, de se apresentar diante de Deus. Porque agora em Jesus, né, o ser humano se realiza, né? Nós, seres humanos, nós precisamos muito de coisas para nos apegarmos, para termos a nossa fé, né? A gente precisa, às vezes, de um crucifixo, às vezes a gente precisa de uma Bíblia, né? A gente precisa de algo tangível para que a gente possa efetuar, amadurecer a nossa fé. E isto, Jesus vai mostrar aqui para essa mulher que, a partir de agora, este não é mais o caso. Esta não é mais a questão. A partir de agora, não importa mais, né, aquilo que você vê. Não importa mais aonde você vai. O mais importante, né, o prioritário, né, o essencial é a nossa maneira, né, é como nós adoramos a Deus. Jesus mostra isso para essa mulher. E por que isso? Porque ele vai dizer no versículo 24, porque Deus, ele é Espírito. Deus é Espírito. Então, o importante não é o local. O importante é como adoramos esse Deus que é Espírito. Ou seja, a natureza de Deus exige uma adoração que atenda a sua natureza. Ou seja, então uma adoração para atender a natureza de Deus que é Espírito é uma adoração também espiritual. Então, Jesus convoca aquela mulher. Jesus nos convoca nos dias de hoje para prestar uma adoração a Ele espiritual. Uma adoração em espírito, uma adoração em verdade. São esses que o Pai procura. Ou seja, então, se você está na sua casa, ou se você está ainda no seu templo, né, adorando a Deus, ou se você está visitando um outro templo, o importante é que a sua adoração seja verdadeira, o importante é que a sua adoração seja feita em espírito, porque Deus é espírito. Ou seja, Deus não é católico, Deus não é protestante, Deus não é reformado, Deus não é pentecostal, Deus é espírito. Sendo ele espírito, é preciso que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não pode haver falsidade. Não pode haver uma tentativa de ludibriá-lo, né? Não pode haver algo externo maior do que o nosso interior. Não pode haver uma apresentação alegórica, não pode haver uma apresentação
teatral da nossa adoração a Deus. Ela tem que ser em espírito, ela tem que ser em verdade. É esse tipo de adoração que Deus espera de nós, né? Então adore a Deus na sua casa. Adore a Deus no local onde você está, mesmo não tendo tempo. Infelizmente, muitos cristãos ainda estão apegados ao templo, né? Neste momento inusitado que nós vivemos, muitos cristãos estão perdidos, sem saber como vão adorar a Deus. Como vão prosseguir na sua fé, sendo que o templo está fechado, né? Mas liga a TV, às vezes tem um culto, uma pregação, né, boa, sadia, que você pode ouvir, né? Você prestar uma adoração junto com aquela igreja. Você assistindo aqui este vídeo de hoje, você pode adorar a Deus. Você se reunindo aí com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com sua família, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o importante não é o local, mas é como adoramos a Deus. Deus é um ser espiritual, então é nesse sentido, é nessa natureza, é neste norte que nós devemos também nos aproximarmos de Deus espiritualmente. Aquela mulher, ela vai responder para Jesus assim que ele diz isso para ela. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, a mulher neste ponto aqui do diálogo é como se ela dissesse: tá bom, Senhor, eu entendi. Eu já entendi que essa questão é secundária e quando o Messias vier, as outras dúvidas que eu tenho vão ser esclarecidas e não vai ter mais essa discussão boba, essa discussão secundária. Então veja bem, aquela mulher que estava prestes a conhecer a verdadeira identidade de Jesus no versículo 19, quando ela diz: agora sei que o Senhor é um profeta. Aqui no versículo 25, ela se dá por satisfeita, né, após todo aquele diálogo, dizendo assim: tudo bem então, o resto das minhas dúvidas, quando o Messias vier, elas vão ser sanadas. Jesus não pode perder a oportunidade, Jesus não pode perder a oportunidade de deixar aquela mulher escapar, porque ela estava a um passo de saber quem ele era de fato. E aquela mulher, já dita por vencida, talvez já sem mais argumento de conversar com aquele homem, ela quer encerrar então aquela conversa dizendo assim: tudo bem, eu entendi. E de fato, queridos, ela entendeu. De fato, a ficha dela caiu, mas precisava de uma última cartada de Jesus, né? E é no versículo 26 que Jesus tira então agora qualquer dúvida que aquela mulher poderia ainda ter e reter no seu coração. Ele vai dizer assim: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Queridos, que sensacional. Que magnífico essa parte do texto. É tão magnífico que o texto se encerra sem ela reagir a esta declaração. Um dos raros momentos onde Jesus revela a sua real identidade. Você pode perceber que nem mesmo as autoridades judaicas e até mesmo os seus discípulos raramente ouvem da parte de Jesus uma declaração, uma revelação como esta. Quando Jesus, por exemplo, esteve com Pedro, né, e Pedro confessou que ele era o Cristo, né, o Filho do Deus vivo, Jesus em seguida vai dizer para ele assim: não fale isso com ninguém. Mas aqui Jesus, de modo muito amorosa, né, muito enfática, muito graciosa, vai revelar sua identidade para uma mulher e uma mulher samaritana. Ou seja, porque o desejo e a vontade de Jesus é alcançar o coração daquela mulher. É ganhar aquela mulher para o seu reino. E é por isso que ele assim faz. Ele se revela para aquela mulher dizendo: eu sou o Messias. Sou eu quem você está procurando. Sou eu em que o seu povo espera. Eu sou o Messias tanto de vocês quanto dos judeus. Queridos, não importa. Não importa onde você esteja. Deus procura os verdadeiros adoradores. São esses que o Pai procura. Então não importa. A questão é a seguinte: onde há adoração verdadeira, uma adoração espiritual, uma adoração em espírito, ela está entre os católicos, tem verdadeiros adoradores lá,
Ela está entre os evangélicos, entre os protestantes, entre os reformados, entre os pentecostais? Se a resposta for sim, então Deus está neste meio. Então Deus está com essas pessoas. Qual é o lugar onde Deus deve ser adorado? Qual é o local onde Deus deve ser adorado? Mateus 18 vai dizer: onde 2 ou 3 se reúnem em torno do nome de Jesus, ali ele está presente. Em Mateus 28 vai estar dito assim que ide pregai o evangelho, batizando, ensinando, e eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, onde Jesus está com aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Onde Jesus está entre aqueles que se reúnem em seu nome. E é esse sentido, queridos. E é esse sentido e é esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero que vocês aprendam. Deus está, aonde você se reúne em seu nome. Deus está com aqueles que pregam o evangelho, independente aonde for, independente aonde esteja. Este texto no versículo 23, que quando ele diz assim, vem a hora e já chegou, ela é uma antecipação do verdadeiro culto espiritual, quando lá estivermos com Jesus naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro, enfim, quando estivermos adentrando aos portais celestiais, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos nós iremos estar ali juntos, adorando a Deus em espírito e em verdade. E o interessante, queridos, que lá nós não vamos nos importar de qual igreja o fulano veio, de que igreja o fulano pertenceu, Não importa se ele foi um verdadeiro adorador, se ele foi um adorador que adorou ao Senhor em espírito e em verdade, se ele foi um verdadeiro adorador que pregou o evangelho, se ele se reuniu em nome de Jesus, ele estará conosco naquele dia. E lá nós não vamos ficar com essas questões secundárias nos perturbando, nos incomodando. Lá sim vamos ter total liberdade para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu espero que você também, neste momento, tenha total liberdade de adorar a Deus na sua casa. Tenha total liberdade de adorar a Deus quando vê este vídeo. Tenha total liberdade de adorar a Deus quando você vê uma pregação na televisão, no YouTube, seja onde for. Que você tenha essa liberdade de adorar a Deus. Porque assim nós teremos a liberdade lá naquele grande dia. Porque vem a hora e já chegou. É uma antecipação do culto espiritual. Onde os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queridos, fique com essa palavra. Medite nesse texto. Saiba que o Senhor está recebendo a sua adoração, mesmo não tendo o templo aberto. Mesmo sendo aconselhado não nos reunirmos ali no templo. Mas sabe que aí na sua casa, você sozinho, ou com seus filhos, ou com seu cônjuge, você pode adorar a Deus. Se for em espírito e em verdade, você o estará adorando verdadeiramente. Porém, se você não tem essa liberdade, infelizmente, eu faço a mesma palavra que Jesus entregou para aquela mulher. Eu preciso aqui também te falar. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês se reúnem em vão. Está tanto tempo lá naquele templo, está tanto tempo lá naquela igreja, mas até hoje não conseguiu adorar a Deus. Vigia, queridos irmãos. É hora, é tempo de adorar a Deus verdadeiramente. Deus procura. Eu espero que Ele te ache. Em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe.